Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive nesta terça-feira. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu tenho diariamente estendido a minha destra de amor e convidado você a uma reflexão diária, matinal, e aqueles que ouvem pelas estações de rádio, pelas madrugadas, enfim. Mas o nosso desejo é que este programa seja um resgatador de vidas, seja uma ponte que unirá você à glória de Deus. Para isto, pregamos a palavra verdadeira e genuína da graça de Deus. Só a genuína graça de Deus realmente salva. Então, vamos à segunda parte. A primeira parte preguei ontem, vamos à segunda parte da mensagem. Durante a programação, deixamos o telefone 3017 90 90 e ouça sem resistência, ouça sem constrangimento. O Espírito quer falar ao seu coração. Até já. O tema de hoje é a autoridade moral da visão. Fonte de provisão não sofre crises. O Senhor revelou: vou fazer coisas novas que nunca ouvimos, ou vivemos, ouvimos, e Ele tem preparado tudo isto para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Diga amém. Deus tem preparado para mim e para você. Então, 2018, temos agora a reta final do ano. Nós vamos testemunhar o agir de Deus. E eu vou lhe dizer, o que Deus começou vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Deus não deixa o muro pelo meio. Vai terminar. E Deus pode começar hoje os chamados novos começos. Deus não despreza os pequenos começos, amado. Então, confie no processo da tua vida, acredite que Deus está agindo, e mesmo no meio do caos, da confusão, da sociedade dividida, nós temos um governo chamado Jesus. Ele governa a nossa vida. Não importa então quem serão os próximos governantes. Nós entendemos que devemos usar os nossos votos em defesa de valores de família, crença em Deus, quem luta pelo povo, quem quer o bem deste povo. Nós não vamos pensar de outra forma. Quem estiver apto a responder a estas questões e que se candidata ao governo vai prevalecer. Então o Senhor tem suas leis, suas ordens. Deus é um Deus de justiça. Ele está pelejando por nós. Eu quero que isto seja uma coisa real na tua vida. Isto não pode ser apenas mito, utopia. Isto tem que ser uma realidade. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Sabe que muitas vezes a Bíblia diz, pelo menos 365 vezes a Bíblia diz: não temas. Pastor, mas o mundo está desmoronando. Não temas, amado. Aquieta-te, aquietai-vos, vê do livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, olha a situação que hoje estamos vendo no Brasil, nunca mais veremos isso na nossa pátria, amado. Versículo 14: o Senhor, diga o Senhor, pelejará por vós. E hoje aqui não haverá choro, ranger de dentes e pranto. Vocês vão se calar, porque Deus está agindo, amado. Deus está agindo. Então, Deus derramará do seu favor certamente na vida dos fiéis. Ele te levará a um novo nível de vida, um nível muito mais alto. Ele vai derramar do seu favor, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é quem revela e manifesta a visão. Então confie. Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus onipotente. Ele está no controle, Ele confirma a sua promessa, Ele está no trono do universo, amado. E como é que eu devo andar? Hebreus 3,19 diz: o Senhor Deus é minha fortaleza. Diga: é minha também.
Diga: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como da corça. Ele me faz andar de cabeça erguida, altaneiramente, sem medo de nada, sem ansiedade de nada, sem angústia de nada, sem nervosismo de nada. Eu creio que Deus está no controle da nossa vida. Então, esta introdução é porque eu quero que você entenda sobre visão e autoridade moral da visão. Você sabe que quando você se propõe, Deus me deu uma visão, construir uma catedral, pregar a palavra, chegar ao mundo. Esse é o meu caso. Aqui Deus deu visão empresarial, rede de lojas, rede de supermercados, escola, oficina, salão, concessões de trabalho, assessorias, informática. Deus tem muitas áreas de trabalho, de carreira. É muito importante, conforme eu disse na quarta-feira, Deus, quando chama uma pessoa para executar uma visão, Ele chama pessoas. Eu não poderia construir a primeira igreja lá sozinho, sequer tinha experiência de construção. Deus colocou pessoas, um time. Como é que nós poderíamos construir este mundo todo se não tivéssemos um time de pessoas? Agora, a quem Deus dá a visão tem que ter autoridade moral. Dar o exemplo não é a principal maneira de se influenciar os outros. É a única maneira de se influenciar pessoas, é sendo o exemplo. Uma coisa é ter influência, outra é ter posição. Você sabe que as pessoas que seguem o meu apostolado, seguem não porque eu sou apenas o apóstolo, mas porque eu influencio a vida delas. Toda pessoa com visão, ele é um influenciador. O visionário é um influenciador. Influência é a única forma de fazer outras pessoas agirem em prol de uma visão. Isto é a história deste ministério. A história deste ministério é mostrar a autoridade moral, ser realmente o exemplo, e as pessoas seguem. Você sabe que a influência deste apostolado é tão grande. Você vê que nós temos aqui, alguém levou? Levou. Nós temos aqui 20 e poucos países ligados conosco nesta hora. Pessoas que têm igreja na mesma rua que moram, pessoas que às vezes no mesmo bairro, mas elas andam em busca de uma verdade, elas andam em busca de uma segurança espiritual, andam em busca de alguém que as tire de onde estão para levá-las para onde elas acreditam que deverão estar. Isto é influência do ministério. Isto é influência do ministério. E nós temos usado como exemplo a igreja nestes últimos tempos a vida de Neemias. Você sabe, Neemias era um copeiro de um rei, homem simples. Ele não tinha ideia que ele era um estadista. Ele era um provador de vinho, mais nada, era um sommelier do rei. Mas Deus o colocou estrategicamente ali ao lado de um rei, porque Deus sabia que ele tinha uma visão, iria dar esta visão para ele reconstruir os muros de Jerusalém, e ele precisaria da autorização do rei, da influência do rei, do poder do rei, do dinheiro do rei, das ordens do rei. Deus trabalha de forma correta. Amado, nunca acredite que Deus escreve por linhas tortas, escreve direito por linhas tortas. Deus não é analfabeto. Deus escreve direito por linhas direitas, amado. Não, porque Deus escreve direito por linhas tortas. Imagina o Criador que fez o céu e a terra escrever direito por linhas tortas. Deus não escreve linhas tortas. Deus faz tudo perfeito. Ele escreve direito por linhas direitas. Então, Neemias recebeu uma visão sobre a reconstrução dos muros que estavam caídos em Jerusalém há 150 anos. Ninguém fazia nada, governador não fazia, magistrado não fazia, sátrapa não fazia, ninguém fazia nada.
E Deus disse a este pequeno homem, simples, singelo, copeiro: você vai reconstruir os muros da minha cidade. Ele estava na Pérsia, no Iraque, portanto ele tinha que ir para Jerusalém. Ele precisava de autoridade do rei, ele precisava do chefe das matas conceder madeira, ele precisava de um monte de estrutura para reconstruir os muros, estavam caídos há 150 anos. Deus preparou tudo. Então, quando Deus dá uma visão, seja ela empresarial, comercial, educação, carreira, Deus põe gente estrategicamente preparada por Ele para fazer uma realidade acontecer. Então, a alma de Neemias começou a arder, o coração começou a arder, e ele disse ao rei: eu vou e vou reconstruir. E ele influenciou o rei, influenciou o povo que estava totalmente desorganizado e infeliz em Jerusalém. Um homem, um copeiro do rei, ele foi um influenciador, porque o influenciador atrai por causa da sua autoridade. O grande líder, o pai, a mãe, o céu, que possui autoridade, ele possui uma convicção inabalável, e essa autoridade atrai pessoas. Amado, eu sempre digo: como é que nós poderíamos fazer esta obra se Deus não atraísse pessoas que fossem influenciadas pelo apostolado? Como é que nós faríamos isto? Porque para se construir isso tudo aqui, se gastaram muitos milhões. Como é que Deus foi perfeito? Amado, ouça, quando nós inauguramos, Alex, quando nós inauguramos aqui, 2 anos e 9 meses depois, eu não devia um tostão a ninguém. Tinha plano Collor, tinha bloqueio de carteira de poupança, tinha tanta dificuldade. Nós vimos Deus agir. Porque se a visão é de Deus, é Ele quem prepara, equipa, capacita e põe as pessoas certas. Olha, amado, na área empresarial, na área comercial, na área de carreira, na área de família, na área ministerial, Deus sempre faz isto. Então, você sabe, uma pessoa que tem autoridade, ela tem convicções inabaláveis. Torna a vida convincente para os outros. Os outros dizem: está certo, ele está fazendo certo, eu vou seguir porque ele está fazendo certo, eu vou ajudar, eu vou colaborar, porque tem autoridade moral. E eu vou lhe dizer uma coisa: a autoridade moral para nós tem que ser inegociável. Porque é a autoridade moral de um pai que influencia fortemente os filhos. É a autoridade moral de uma mãe que gera credibilidade diante dos filhos. E quem tem autoridade moral é merecedor de ser seguido. Você sabe, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque muitos pais não foram merecedores de ser seguidos. Às vezes, o que vem à lembrança na mente e no coração de um filho é um pai ou uma mãe negativos. Você sabe que nós, evangélicos e cristãos, temos regras bíblicas para viver. E o pai e a mãe têm que ser os influenciadores dos seus filhos. Na minha casa não se discute religião, nem política, nem futebol. Olha, eu acho que religião, sim, cristianismo, deve ser tratado dentro de casa sobejamente. E as questões cívicas também. Então, há pais que não deixaram bons sentimentos a seu respeito em relação aos seus filhos. Não havia coerência entre o que diziam e faziam, não tinham autoridade moral, não tinham respeito, perderam a autoridade, perderam a influência. Agora, pais que mantêm a autoridade moral influenciam os filhos o resto da vida. O resto da vida. Nosso testemunho, nós temos nossos filhos, nossos netos, todo mundo envolvido na obra de Deus, porque a autoridade moral é o poder e a força de alguém que tem visão de Deus.
Assim é entre casais. Se o marido não amar a esposa, se a esposa não for submissa, se os filhos não honrarem pais e mães, nenhuma família subsiste. Porque não andam duas pessoas juntas se não houver acordo. As pessoas não acreditam umas nas outras. A pessoa pode ter carisma, pode ter talento, pode ter capacidades, mas nada substitui a autoridade moral. Nada. Neemias, você sabe, na reconstrução dos muros, ele teve que bater de frente com poderosos. Dizem em Neemias 5, 8 a 9, disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Então houve uma hora que Neemias teve que bater de frente com governadores, com magistrados que estavam no exercício da sua vida profissional, deturpando tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Neemias tinha autoridade. Pastor, mas como é que um copeiro tem autoridade para bater de frente com um governador? A autoridade é de Deus, amado. Isso não se faz no grito, isso se faz com a autoridade do Espírito Santo. Então Neemias possuía autoridade moral, ele tinha um compromisso sincero com um projeto e uma visão de Deus. Ninguém poderia acusá-lo de interesses escuros, não republicanos. Ele queria restaurar o muro e ponto, era a visão de Deus. Ele queria cumprir a visão de Deus. Então no versículos 14 adiante ele diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, agora já não era mais o copeiro, hein? Agora já era governador. Desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Veja, ele era governador e não aceitou as regalias do governador. Versículo 15: mas os primeiros governadores foram antes de mim, oprimiram o povo, tomaram o pão, o vinho, além dos 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, né? Os governadores cobrando impostos, porém eu assim não fiz. Por quê? Por que ele tinha autoridade? Porque ele era temente a Deus. Eu não fiz. Por quê? Por causa do temor de Deus. Então, sempre que um cristão governa, sempre que um homem ou uma mulher temente a Deus governa, a alegria do povo. Mas quando o ímpio governa, amado, o povo sofre. O povo sofre, geme. Então, versículo 16: antes também, na obra deste muro, fiz reparação, terra nenhuma compramos, todos os meus moços se juntaram ali para a obra. Então ele está dizendo: olha, eu estou isento, eu tenho moral, eu estou aqui no cumprimento de uma visão. Versículo 17: também 150 homens dos judeus, dos magistrados, e os que vinham a nós dentre gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. E o que se preparava para cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. E nem por isso eu exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo já era grande. Então ele disse: olha, como é que eu como governador ainda ia cobrar mais impostos, se o povo já sofreu tanto? Versículo de número 19: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto eu fiz a este povo. Puxa, nós gostaríamos que os nossos governantes lessem livro de Neemias, meu amado. Olha aí, o povo já tão sofrido. Nós precisamos agora de alguém que se lembre de fazer pelo povo, amado. Se lembre de fazer pelo povo. Então, meus amados, Neemias tinha autoridade moral. Ele fez o que prometeu. Sua crença, seu comportamento eram coerentes. Por quê? Porque ele estava vivendo a visão de Deus. Ele tinha autoridade moral. A missão foi ordenada por Deus. E isto é o reflexo do compromisso que Deus tinha com ele. E ele tinha que agir corretamente em qualquer situação. Então, às vezes,
Exato, ele era um homem próspero, Deus o fez próspero, ele não precisava de usar as regalias do seu cargo de governador. Se as minhas custas eu dei vinho, as minhas custas eu dei comida para o povo. Então, esse é o perfil de um verdadeiro governante que luta pelo povo, mas que tem visão de Deus. Tem visão de Deus. Ele tinha autoridade moral. Então, a autoridade moral é o reflexo de um compromisso com Deus. Então, muitas vezes uma pessoa recebe uma ideia, tem uma visão de Deus para algo na vida, seja empresarial, comercial, carreira, estudos, mas não agem corretamente. Ética e moralmente falham. Há pessoas que não veem meios para atingir os fins. Eu já disse aqui, 3 vezes nosso ministério foi assediado com verbas, escusas, ninguém sabia direito como é que seria, via aqui, via ali. Amado, eu nunca permiti isto aqui na igreja. Eu nunca permiti. Eu só acredito no que Deus faz do altar e aqui no altar, amado. Não acredito em mais nada. Eu só acredito no que Deus ensina, na palavra de Deus. Então, nós temos que ser leais a Deus, a visão e a palavra. Porque é nesta forma que nós mantemos a autoridade moral. Eu não posso exigir de ninguém o que eu não faço. Que a pessoa diz assim: faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Isso é errado. Eu uma vez estava admoestando um colega, participou aqui da igreja, um advogado, e eu estava no telefone, eu soube de alguns comportamentos equivocados, peguei o telefone e liguei para ele. E ele disse: apóstolo, é assim, eu sou cristão ao domingo, mas o meu modus operandi de advogado não se coaduna com a Bíblia, então eu não vou à igreja. Ou seja, ele não era um homem convertido. Ele não era temente a Deus. A visão que ele tinha não era uma visão bíblica da sua vida profissional. Eu tenho que ser advogado aqui, ao domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, dezembro, o resto da minha vida. Eu não posso ter 2 comportamentos, um na igreja e um fora da igreja. Senão eu perco a autoridade moral de tudo o que eu me proponho a fazer. Então, estou, conforme disse os irmãos, e tenho mostrado aqui as fotos, há 44 anos que eu estou construindo debaixo de uma visão de Deus, desde a cama de um hospital. Ali eu comecei a viver a palavra, ali eu comecei a entender, olha lá a foto, aí comecei a entender, amado, o que era a vida com Deus, o que eu semearia e colheria, o que eu poderia ser um influenciador ou não. Eu me recordo que por causa da minha postura, quando eu comecei a sair do hospital, eu levava às vezes 10. O tema de hoje é a autoridade moral da visão. Estamos terminando o programa nesta terça-feira. Se você me ouve na Bandeirantes, lembrando que agora às 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel, e estamos também nos preparando para quarta-feira, a grande noite apostólica e profética com o apóstolo Miguel Ângelo. Deixo o meu telefone 30 17 90 90, lembrando que a Catedral Cristo Vive está situada na Rua Maricá, 320, Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. É aqui que os seus sonhos se realizarão. Se você tem sede de Deus, se você tem um desejo profundo de viver a verdade libertadora, a genuína graça, você encontrou o caminho. É aqui, somente aqui na Igreja Evangélica Cristo Vive. Há uma revelação, há um pacto de melhores e superiores promessas que farão da sua vida a vida de um vencedor. Amanhã eu volto. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que ama a salvação de vidas, que crê na grande comissão. Todos unidos dizemos: graça e paz, um dia maravilhoso e vitorioso. Não temas, Deus está no controle.